Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Rapaz, hoje a gente começa aí mais uma semana e a gente espera que seja uma semana saudável, produtiva e, sobretudo, abençoada por Deus. Que estejamos sempre unidos, sempre trabalhando, levando a informação do lado de cá para você do lado daí, né, nos acompanhar, interagir com a gente. Opinião há mais de um ano, há quase um ano e meio no ar. Hoje começa mais uma semana aí. E hoje a gente entrevista aqui o presidente do Tribunal de Contas, aqui de Mato Grosso, Guilherme Antônio Maluf. É esse que você vê aí, ó. Ele pintou o cabelo de branco. Não era tão branco assim, mas depois que entrou no tribunal... Branqueou. Branqueou. O doutor Guilherme Maluf, que é médico, né? Ele é clínico geral, e está como presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, vai conversar conosco sobre as atribuições do TCE. E, aliás, o presidente Guilherme Maluf está completando aí 1 ano e 6 meses, também conhecido como 1 ano e meio, à frente do comando ali do TCE. Vamos fazer um balanço disso tudo e outras coisas mais. Vamos falar de VLT também, não é? Que foi também alvo de estudos do Tribunal de Contas, aí num passado não muito distante, e também a sua participação. Você tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida sobre o Tribunal de Contas? Enfim, esteja bem à vontade. Em texto, mande aí via WhatsApp, 99932-2529. Opinião, como sempre, tem o Lourenberg Alves, professor. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, né, e a razão maior do nosso programa está nos acompanhando também via internet, pelo www.gazetadigital.com.br ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pela sua carinhosa companhia, viu? Então, vamos lá. Doutor Guilherme, presidente do Tribunal de Contas, Guilherme Maluf, muito bom recebê-lo aqui. Você não sabe a trabalheira que foi para trazer esse homem aqui, porque é muito corrido, né? E aí a gente conseguiu, de tanto eu ser chato, e a chatice às vezes vence, né? Como foi o meu caso. Nada disso, não fui chato, mas eu estou muito contente de tê-lo aqui, viu? E vamos conversar sobre o Tribunal de Contas. Eu vou fazer uma pergunta inicial, que é aquela assim, 1 ano e meio, não é? Ali na dianteira, no comando do TCE. O que o senhor aponta aí de mais importante nesse 1 ano e meio aí de gestão nesse Tribunal de Contas? Boa noite. Boa noite, telespectadores, boa noite, Paulo, boa noite, professor. Bom, Paulo, quando eu faço uma pequena retrospectiva desse 1 ano e meio à frente da presidência, a primeira coisa que me vem, obviamente, é a pandemia. Então, eu estou sendo presidente num momento bem delicado da nossa história, que é o momento onde o poder público conheceu e encarou a pandemia do Covid-19. Então, isso fez com que o tribunal, meu grupo, obviamente, e todos os conselheiros que hoje estão lá, repensasse o tribunal. Repensasse um novo tribunal, onde você não podia exercer diretamente qual é o objetivo máximo do tribunal, é o controle, né? O controle externo. E nós tivemos que aprender a fazer isso através do home office, né? Auditores em home office, sessões plenárias virtuais, enfim. Reinventamos o Tribunal de Contas ao longo desse 1 ano e meio. Quando o senhor fala um novo tribunal, você está se referindo ao modus, à forma de conduzir, ou você está falando de tecnologia, você está falando de quê, na verdade? Ou de comportamento? O que é um novo tribunal? Não, porque é muito diferente do tribunal do passado, onde você fazia sessões plenárias presenciais, auditores estavam sempre em campo, ninguém fazia home office, ninguém sabia nem o que era isso. Então, a nossa escola de capacitação hoje é quase 100% digital. Tá? Então, esse é o novo tribunal.
associou-se a isso um combate forte a uma pandemia e o tribunal começou a fazer algo que é moderno, associou ao controle externo. Nós passamos a ter uma função também orientativa, educacional. Nós ensinamos prefeitos, câmaras municipais ao que fazer com recursos vindo pelo governo federal, como licitar esses recursos. Enfim, orientamos bastante, criamos notas técnicas, criamos forças-tarefas e tudo isso é um novo tribunal. Entendi. Se adaptando ao novo momento. Chamado novo normal, né? Exatamente. Lorenberg, por favor. Presidente, antes de mais nada, a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. É muito bom, o nosso telespectador já está ganhando, e ganhando muito com a presença do senhor. Eu vou aproveitar essa mesma esteira, presidente, para trazer aqui um item, uma promessa do senhor. Ao assumir a presidência do tribunal, o senhor disse naquela oportunidade que contribuiria para a aproximação do tribunal com os municípios e também harmonizaria, dar harmonia ao relacionamento com os poderes. E aí eu tenho 3 perguntas nessa mesma direção, presidente. A primeira delas, depois de 1 ano e meio, qual o balanço que o senhor faz na aproximação do Tribunal de Contas do Estado com os municípios, apesar da pandemia? Perfeito. Nós estamos cumprindo essa missão, nos aproximando dos municípios. De que forma? Como já disse, hoje o tribunal desenvolveu uma série de ações educacionais, educativas, para todos os nossos jurisdicionados, ou seja, quem nós fiscalizamos. Então, passamos a ter uma integração não apenas para o controle das suas contas. Vamos aprovar ou vamos reprovar contas. Não. Nós começamos a construir, por exemplo, o radar Covid. É uma ferramenta tecnológica que colocamos à disposição dos municípios, que permitia para o prefeito, para o secretário de saúde, saber como estavam sendo feitas as compras de medicamentos, quais estavam pactuados, que não estavam em sobrepreço. Então, nós efetivamente nos aproximamos dos municípios com uma série de ações. Mas continuamos a fazer a nossa fiscalização. Tá? Então, a Escola de Contas trabalhou muito na pandemia. Desenvolvemos o nosso ensino à distância. Ensinamos, por exemplo, os conselhos municipais a trabalharem junto dos municípios e junto do Tribunal de Contas. Ou seja, porque uma coisa o tribunal é fiscalizar sozinho, outra coisa, cada município tem seus conselhos. Então, nós passamos a ter uma parceria muito forte junto com os conselhos. E tudo isso acaba aproximando dos municípios. Tá? A outra pergunta que você me fez foi a questão do... Perdão. Eu vou fazer a segunda questão ainda. Eu vou fazer a segunda. Nesses mais de 1 ano e 6 meses, presidente, qual é a ação do Tribunal de Contas do Estado que de fato pode ser lembrada e mencionada como principal, como responsável para garantir a efetividade social? Eu lembro que no discurso do senhor, o senhor falava exatamente na garantia de efetivação social, na efetivação de conquistas sociais. Qual é a ação do Tribunal de Contas hoje que pode ser colocada como uma contribuição a essa garantia de efetividade social? Bom, esse meu discurso, ele vem de encontro a algo que eu considero fundamental, que é você promover mudanças sociais. Promover mudanças sociais, não apenas ficar
como já volto a dizer, aprovando ou reprovando contas, para que a gente possa efetivamente ter mudanças na nossa ação do Tribunal de Contas. Isso aconteceu em diversas áreas. Isso se deu basicamente às custas das nossas auditorias, professor. Então nós temos muitas auditorias que nós temos técnicos muito capacitados, em torno de 180 auditores, que todos eles desenvolvem auditorias muito importantes. Por exemplo, auditoria no sistema de saúde do Estado. Para mim foi fundamental. Nós acompanhamos de perto a execução, tá, da vacinação e da ocupação dos leitos. De perto, inclusive, nós não tínhamos sido vacinados, enfrentei alguma discussão de alguns auditores, de alguns técnicos, mas todos eles imediatamente entenderam que o papel do tribunal era fiscalizar a execução e fiscalizar a ocupação desses leitos e se esses leitos existiam ou não. Isso foi fundamental no andamento da pandemia. Mas também teve outras auditorias que fizemos. Por exemplo, a auditoria que mostrou que havia um recolhimento inadequado por parte do transporte intermunicipal. Milhões que estavam sendo sonegados. Aí o tribunal fez uma auditoria brilhante, mostrou isso. Isso estava em âmbito estadual mesmo. Estadual. Tá? Fizemos outra auditoria linda, maravilhosa, no campo aí da saúde também, onde nós detectamos a quantidade de unidades básicas de saúde que estavam com médicos, que estavam atrasados, os médicos que estavam trabalhando em atraso ou não, para poder servir à sociedade. Atuamos muito forte e isso realmente foi da minha gestão para cá. Eu estou desenvolvendo um programa de atuação ambiental muito forte, muito forte. O Tribunal de Contas hoje acompanha passo a passo todas as ações das queimadas, professor. Criamos lá um comitê chamado SIGA. Nesse comitê até semana passada, o comitê foi todinho lá para o Morro de Santo Antônio. Formado por quem esse comitê aí? Nossos auditores, nossos técnicos. Os auditores mesmo, né? Verificando se o Corpo de Bombeiro estava desempenhando o seu papel e, sobretudo, se ele tinha condição para desempenhar o seu papel. Então foram muitas ações em todos os segmentos. Áreas econômicas. O tribunal, por exemplo, professor, ele está agora, sob o comando do conselheiro Antônio Joaquim, desenvolvendo uma auditoria inovadora. Nós estamos auditando a receita do Estado de Mato Grosso. O que é o comum? Auditar despesa, né? Está gastando com sobrepreço, está gastando com aquilo. Hoje, nós tivemos um ganho no Supremo Tribunal Federal, não sei se vocês se recordam desse fato, que obrigou a Cefaz do Estado de Mato Grosso a abrir toda a sua caixa para o Tribunal de Contas. E isso trouxe para nós uma qualidade para nossas auditorias muito grandes. E o Antônio Joaquim hoje, ele já vinha fazendo isso alguns anos atrás, antes de ser afastado. E aí o tribunal precisou entrar na justiça, teve o ganho, e o Mauro Mendes realmente firmou um convênio comigo com o Tribunal de Contas, colocando todos os dados do Mato Grosso à nossa disposição. Online ou... Online, mandou... Online, deu os códigos lá para os conselheiros. Pois é, e aí eu vou fazer um adendo antes de chamar o intervalo comercial. O Lorenbeck tem a terceira para fazer ainda, mas sobre isso aí, ia falar deputado Maluf, presidente Maluf, o povo mesmo, propriamente, não tinha que ter esse mesmo acesso aí que o Tribunal de Contas tem, as informações sobre a receita propriamente, de forma fácil, facilitada, de forma tranquila. Mas, Paulo, você tem que lembrar que hoje nós temos uma lei geral de proteção de dados,
você tem que lembrar que você tem empresas privadas envolvidas nessa arrecadação. Nessa arrecadação não, né? Exatamente. E que se você for de encontro aos interesses dessas empresas, pode dar sérios problemas. Então, eu até entendo que no momento de maior transparência, acho que o povo tem que ter esse acesso, mas se nem o órgão de controle tinha o acesso... Pois é, isso que eu estou falando. Agora que o órgão de controle tem, que nós podemos fazer esse papel com maior tranquilidade, maior transparência. Então eu acho que foi uma das grandes vitórias que nós tivemos, foi essa transparência. E agora, recentemente, só para concluir, para melhorar a participação, lançamos um programa esta semana também que está sendo liderado pelo conselheiro Antônio Joaquim, que é ouvidor da casa, para implantar ouvidoria em 100% dos municípios do estado de Mato Grosso. A ouvidoria é quase que o PROCON do poder público. E nós temos leis prontas, implantadas, e municípios que não sabem nem o que é uma ouvidoria. Então vamos utilizar as ouvidorias para que a população possa... É um filtro, né? Possa participar, e aí depois uma forma direta que tem que se pensar de que forma fazer isso. O professor Orenberg vai fazer a terceira pergunta no próximo bloco, porque a gente tem que ir para o intervalo comercial, primeiro de hoje. Você pode mandar sua pergunta via WhatsApp, 99932-2529. Não saia daí. Você pode mandar aqui via texto, viu? Eu quero, antes de chamar o intervalo comercial, tem um detalhe aqui que talvez você lhe interesse. Você quer ganhar aí 2 ingressos? Quer ganhar um par de ingressos para o Circo Kroner? Então, é só ligar, não tem que ligar não, tem que mandar uma mensagem com o seu nome via WhatsApp e bairro. E aí daqui a pouquinho, acho que 8h10 por aí, ali ó, você está vendo aí imagens do Circo Kroner. É um baita circo, tem, olha, diversão garantida, viu? E você manda aí um WhatsApp aqui para o programa Opinião, com o seu nome e com o seu bairro. Daqui a pouco, às 8h10, a gente faz o sorteio aí de um par de ingressos para você ir e se divertir no Circo Kroner, tá certo? O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, o Opinião está de volta ao vivo aqui na TV Pantanal, canal 22. Boa noite a você que se liga nesse instante aqui no programa Opinião. Muito obrigado pela sua carinhosa companhia, viu? O Opinião agora destaca o que há de mais importante no www.gazetadigital.com.br, onde você se informa para começar sobre a CPI. Os números aí, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, com taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva, as UTIs, em 58,63%. Mato Grosso notificou 29 novas mortes e 995 contágios pelo Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, divulgados nesta segunda-feira, dia 23, mostram que o Estado registrou até o momento 513.012 casos e 13.358 mortes. Do total de casos notificados em 491.273 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram do contágio. Contudo, outras 7.172 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Outro destaque também aí no Gazeta Digital. O Ministério Público Eleitoral se manifestou contra a realização de um plebiscito para discutir a troca do veículo leve sob trilho, o VLT, pelo Bus Rapid Transit, que é o BRT, em Cuiabá e Várzea Grande. O debate vem sendo defendido pelo prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, que não aceita a substituição do modal. O processo para a realização do plebiscito foi aprovado pela Câmara de Cuiabá e encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE. No entanto,
De acordo com o procurador regional eleitoral Eric Massori, o Parlamento Municipal não tem competência para solicitar a discussão. O procurador ressaltou que a proposta de convocação do plebiscito para a escolha do modal do transporte coletivo intermunicipal já foi rejeitada pela Assembleia Legislativa e autorizou o governo do Estado a relação ao VLT, a troca do VLT pelo BRT, abre aspas. O ente estadual é o único com qualificação para decidir sobre o tema da consulta pública, tomando a Câmara Municipal da capital, tornando a Câmara de Cuiabá, incompetente para convocar plebiscito. Fecha aspas, destaca aí. Essa é uma situação que já vem se arrastando, que havia uma fagulha de esperança, o prefeito Emanuel Pinheiro. E eu quero, antes de passar para o Lourenberg aqui, um pequeno comentário do presidente do Tribunal de Contas sobre essa discussão toda. Na verdade, presidente Guilherme Maluf, o povo não tem que ser ouvido, porque ao que parece, está faltando um pouco de opinião pública nesse sentido aí. Quer dizer, o povo que é o realmente interessado não deveria estar sendo ouvido aí para saber se A ou se B? Eu acho que a escolha... Eu fui um grande defensor do VLT. Acredito que é um meio de transporte mais moderno, mais eficiente, mas à luz desses dados que o governo nos trouxe atualmente, mostrando que os recursos não são suficientes, que a equação tarifária não fecha, ou seja, o governo tem que subsidiar isso, vai ser um transporte deficitário, tem que eternamente colocar dinheiro. Então, são argumentos muito fortes para você trocar o modal. Lógico que eu gostaria, como cuiabano que sou, de ter um meio de transporte, de andar, vamos dizer assim, com uma Mercedes e não um Fusca, vamos dizer assim. Mas os recursos não são suficientes para que a gente possa ter esse meio de transporte. Então, deixar simplesmente numa votação ao povo, eu acho que o povo tem que se colocar, sim, não tenho dúvida disso. Mas o que eu tenho um questionamento é se as pessoas sabem exatamente do que se trata, Paulo, de um VLT, porque para você poder opinar, você precisa saber o que é, qual é o custo, como é que paga isso. Então, é muito fácil jogar a decisão para o povo e depois você não consegue efetivar essa política pública, vamos dizer assim. Mas para isso tem audiência pública, por exemplo, para isso há os mecanismos... Mas quantas vezes isso foi feito, Paulo? Há os mecanismos de divulgação, de dar publicidade. Eu fui deputado por 4 mandatos. Quando estava naquela pendenga de escolher qual é o meio de transporte, foi feita audiência, foi feita a consulta, foi escolhido o VLT naquela época. Agora, o debate e a discussão retornou para a Assembleia, que é um órgão representativo do povo. E a Assembleia opinou pelo BRT. Então, eu acredito que a discussão está sendo feita. Não estou dizendo que o melhor para a cidade é o BRT, mas o debate está sendo feito. Infelizmente, acabou politizando essa discussão e aí fica como se a vitória de Mauro Mendes é ter o BRT, a vitória de Emanuel Pinheiro é ter o VLT. Eu acredito que a melhor forma seria os dois sentarem numa mesa e tomarem decisões técnicas do que é melhor para a população do nosso estado. Professor Lourenberg. Presidente, no bloco anterior, logo no finalzinho, o senhor falava exatamente desse compartilhamento de informações da Receita Pública e, sobretudo, tributária. E
pelo que eu sei, e o senhor, por favor, me corrija se eu estiver errado, o objetivo maior desse compartilhamento é exatamente proporcionar uma eficácia do trabalho de fiscalização, inclusive no combate à sonegação. Perfeito. E aí vem a minha pergunta nessa direção, presidente. Como se dará esse combate à sonegação, uma vez que o Tribunal de Contas tem acesso a esse compartilhamento de informações da Receita Pública? Perfeito. Nós estamos fazendo primeiro um diagnóstico nessa força-tarefa liderada pelo conselheiro Antônio Joaquim. Esse diagnóstico já vai nos atualizar sobre quais os segmentos estão adequadamente sendo tributados e qual está tendo uma subtributação. Então, acredito que nós, nos próximos 40, 60 dias, o tribunal vai dar conhecimento ao público dos resultados, lógico, preservando o nome das empresas, tomando cuidados com a Lei Geral de Proteção dos Dados, mas nós vamos ter essa visão nos próximos 60 dias. E aí sim, levar isso até a Assembleia, para que a Assembleia possa propor políticas públicas. E aí, uma das perguntas que no começo a gente discutiu, da aproximação dos poderes. Tudo que hoje a Assembleia, o Tribunal produz, eu tenho um mecanismo direto junto com a Assembleia. Nós criamos uma secretaria chamada ASPAR, onde uma assessoria parlamentar, onde hoje quem ocupa esse cargo é o ex-deputado Carlos Brito. Então, ele está em constante ligação da Assembleia com o Tribunal de Contas. Essas auditorias, todas elas que nós estamos produzindo, nós estamos dando conhecimento à Assembleia para que ela possa desenvolver políticas públicas mais adequadas. Então, isso foi uma forma de nós nos aproximarmos dos poderes. Fizemos convênios com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. Então, essa aproximação e harmonia com os poderes, nós resgatamos sim e estamos mais próximos dos poderes também. Esse compartilhamento ao qual se referiu o Lorenberg, presidente Maluf, ao qual nós aqui não temos ainda, infelizmente, na radiografia que vocês, conselheiros, têm, na leitura que vocês têm, o Estado de Mato Grosso goza de uma saúde financeira boa? Estamos no azul? O Estado está no azul? E se está no azul, como aparentemente está, por que as políticas públicas não estariam ocorrendo de forma proporcional? Ou seja, se tem dinheiro sobrando no caixa, por que então não fazer aplicações em áreas... O tribunal sabe as áreas, né, onde é o gargalo. Não seria o caso de o tribunal indicar, já que há essa aproximação com o Poder Executivo e com o Legislativo também, trazer uma discussão mais pormenorizada ao ponto de levar isso até chegar na ponta lá, mas realmente? A priorização dessas ações políticas, da política pública, é o Executivo que tem que fazer, né? Para que a gente possa falar, não, a prioridade é essa ou aquela, aí interferir na gestão. Eu acredito que não. O tribunal não vai fazer gestão, não. A gestão é o Executivo que faz. Mas nós, respondendo a primeira parte da sua pergunta, o Estado de Mato Grosso tem uma boa saúde financeira. Tanto é que a última nota do Tesouro Nacional, se vocês acompanharam aí, foi o rate A. Teve nota A. Sim, por isso que eu estou perguntando. E pelos excessos de arrecadação que está tendo, então, Mato Grosso já pagou os restos a pagar que ele tinha, que nós sabemos que a gestão anterior deixou vultuosos restos a pagar, já foi pago. Retomou uma série de obras paradas. E aí eu quero dar ênfase também ao trabalho que o Tribunal de Contas fez sobre essas obras paradas. Identificamos mais de 3.000 obras paradas no estado de Mato Grosso. Os técnicos nossos, em trabalho recente,
colocaram isso no radar, que é o nosso programa de transparência de informações, o radar Obras Paradas, e lá cada cidadão pode acessar lá e saber o que é essa obra parada, quanto custou, de onde vem o recurso. Temos todas essas obras catalogadas no nosso radar. Então, qualquer cidadão pode acessar e saber. Só que isso também, eu fico pensando, vai acessar lá, ó, tal obra, tal clínica, policlínica, está parada, não é? Praça Asfalto, todo tipo de obra. Aí que está o negócio, né? O que ele deve fazer, o cidadão? Ele vai ficar indignado, ele vai ficar da vida. Aí o que ele vai fazer? Ele tem que ter alguma válvula de escape, ele tem que saber a quem recorrer. Ele vai recorrer, se for do município, à Câmara, se for no Estado, à Assembleia. E tem o Tribunal de Contas também. Ele tem como, por exemplo, denunciar, ele tem como fazer algum tipo. Tem algum canal, tem algum tipo de... Nós temos a ouvidoria do Tribunal de Contas, que ela recebe denúncias em quantidade relevantes. E nós temos, no nosso regimento interno, nós temos obrigação de dar respostas a esses questionamentos que entram na nossa ouvidoria. No site é fácil encontrar a ouvidoria lá. Total, a nossa ouvidoria. www.tce, me dá uma cola aí, viu, Raoni? É www.tce.mt.gov.br, tá? Lá você vai encontrar, é fácil, que eu já dei algum tempo atrás, dei uma olhadinha lá e não é difícil de achar lá a ouvidoria, porque o Antônio Joaquim também esteve aqui e a gente conversou sobre isso. Lorenberg. Presidente, na primeira pergunta desse bloco que o Paulo fez ao senhor, o senhor falava exatamente sobre o VLT e o BRT. E a Assembleia Legislativa comungou com a ideia do governador Mauro Mendes, que é a optação ou a opção pelo BRT. Mas tem um item aqui que a Assembleia não comunga da mesma tese, que é exatamente sobre a isenção ou não do ICMS à energia solar. Perfeito. E que trouxe uma briga, uma queda de braço entre a Assembleia e o governo do Estado e o governador do Estado. E nesta briga, o tribunal não ficou fora, ela entrou. Ele entrou exatamente com o Walter Albano, com o conselheiro Walter Albano, que determinou que o Estado que o governo não deveria cumprir uma decisão da Assembleia Legislativa. E aí eu estou provocando o senhor porque eu sei da experiência que o senhor tem, sobretudo no parlamento. E aí vem a minha pergunta, presidente. Veja, essa aqui era uma briga que poderia ser evitada ou não, no ponto de vista da visão do senhor como experiência política, com a experiência no parlamento. Poderia ser evitada ou não poderia ser evitada de forma nenhuma? Poderia sim. O conselheiro Walter, ele é um dos conselheiros mais bem preparados que nós temos no nosso corpo de conselheiros lá. E ele, uma sabedoria incrível. Os estudos que ele fez, inclusive ele nos comunicou, ele defende a tese de que deve ter sim uma isenção na questão da luz solar, mas parte dela tem que ser tributada. Porque vejam bem, o sol não pode ser taxado, ok, mas nós sabemos que essa energia solar, ela cai numa rede e vai ser distribuída. Então eu acho que o sol que não pode ser taxado, a energia solar que não pode ser taxada, é energia que você coloca na sua casa para consumo próprio. Mas nós estamos vivendo em Mato Grosso e no país como um todo, muitos empresários entendendo que é um bom negócio produzir energia e vender energia porque ela não é tributada. Ou eu estou errado? Não, está acontecendo isso. Frequentemente eu recebo consultas de empresários. Eu estou pensando em investir numa mini usina solar. Aí vou compensar isso e vou ganhar um dinheiro, um recurso. Então, o conselheiro Walter tem sim, na sua defesa que fez, sentido. Mas a forma como foi colocada, eu acredito que faltou um pouquinho de
vamos dizer, de tato para ele, até porque eu acho que ele tem pouco tempo ainda que ele retornou às atividades, porque ele enfrentou a Assembleia, enfrentou no bom sentido, no momento onde a Assembleia derrubou por 24 votos o veto do governador. Então, eu acredito que a Assembleia ela teve que se posicionar. Agora, também por outro lado, o decreto que a Assembleia fez para cassar a decisão do Tribunal de Contas, na nossa verificação jurídica, nossos estudos, também não tem sentido nenhum. Então, eu vejo... Mas o bom senso perseverou e nós não homologamos a decisão do conselheiro Walter, não foi homologada, ou seja, permitiu que a Assembleia continuasse com o posicionamento. Nós vamos fazer uns estudos mais aprofundados e entendemos que até o marco regulatório, me parece que foi aprovado hoje em primeira votação. Isso vai contribuir bastante nesses estudos, mas não deve continuar, no meu modo de ver, sob pena de você rasgar boa parte do que o processo tributário faz, porque o senhor sabe também que toda essa tributação tem que passar por um COFAS, um Conselho de Secretários de Fazenda. Então, eu vejo que isso não deve persistir a isenção completa sobre a energia solar. Deve ser tributada um pedaço, uma parte, a não ser para aquelas pessoas, volto a dizer, que utilizam para si próprio. Aí eu acho que essas podem até, no meu modo de ver, ter a isenção. Mas as que fazem por empreendimento, enfim, eu acho que tem que dar alguma contribuição pela ação administrativa, pela distribuição da energia. Ok, estamos conversando aqui ao vivo com o Guilherme Maluf, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Quer ganhar aí um par de ingressos para o Circo Croner? Mande aí a sua mensagem via WhatsApp aqui para o 999322529. Daqui a pouquinho tem o sorteio de um par de ingressos para você ir lá prestigiar e rir. Tem muita palhaçada e também tem acrobacia, tem o Globo da Morte, tem o que você quiser quando você pensa em circo Croner, tá bom? 999322529, daqui a pouquinho tem um sorteio. O Guilherme Maluf continua conosco e você também, a gente volta já já. Ok, cá estamos nós novamente, né, com opinião ao vivo nesta noite de segunda-feira, 23, aqui, o Opinião que segue até as 8h30. O ex-deputado estadual, médico, clínico geral e agora presidente do Tribunal de Contas do Estado, Guilherme Maluf, está conosco aqui nessa entrevista. Eu percebi, me corrija, como diria Lorenberg Alves, se eu estiver errado, que o senhor não é muito centralizador, o senhor gosta de dividir assim, o poder com os demais conselheiros, né? Eu queria que você englobasse aí, num comentário, os substitutos e esses conselheiros que estavam afastados, que agora estão voltando, que voltaram, né? Como que é feito lá na sua gestão, né? Na hora de deliberar, evidentemente que existe o presidente, que é a palavra final, mas como que o senhor administra essa gestão lá? E queria que você pudesse comentar sobre os substitutos também, que tiveram lá, seguraram a barra legal, parece, né? Exatamente. Os substitutos tiveram um papel importantíssimo na condução do tribunal enquanto do afastamento dos conselheiros. Então, são todos auditores concursados, então tem uma bagagem técnica muito grande, porém, os senhores sabem que o Tribunal de Contas, ele não é um tribunal 100% técnico. Ele tem um coeficiente político ali. Tanto é que a Constituição Federal, quando aborda o tribunal, ele diz o seguinte: formado por 7 conselheiros em cada estado, 4 por indicação da Assembleia Legislativa e 3 por indicação do Executivo. É uma ramificação do Legislativo, o Tribunal de Contas, há quem negue, né? Mas outros já
técnicos até afirmam que é uma extensão do Legislativo. Não, do Poder Legislativo. Não é uma extensão. Inclusive na divisão dos... Lembra, quando cada um tem seu duodécimo, há quem afirme isso, né? Que Não é uma extensão do Legislativo. É uma instituição independente, 100% independente. Agora, sabe do seu papel. Então, por exemplo, a Assembleia que aprova as contas do Tribunal de Contas. Então, o Legislativo, quando nós fazemos análise das contas, o Legislativo estadual e o Legislativo municipal, é que efetivamente aprova ou reprova uma conta. Okay. Nós fazemos uma pré-análise e entregamos um parecer para a Assembleia e para as câmaras municipais. Então, eles que aprovam as contas, nós damos esse parecer. Nós temos as equipes técnicas, mas eles não conseguem interferir nesse parecer de forma alguma. Então, o legislador, quando construiu o projeto do Tribunal de Contas do Brasil, ele colocou sim no capítulo do Legislativo, mas não colocou nenhuma... Por isso que eu perguntei. Mas não tem uma dependência exata. Não falei dependência, eu falei extensão, né? Mas mesmo assim, você está falando que não é extensão. Não é uma extensão. Nós temos a nossa prerrogativa preservada. Dependência. E a nossa independência. Lorenberg. Presidente, ainda nessa mesma linha, recentemente, aliás, no mês de abril, o senhor negou um pedido de aposentadoria do conselheiro Valdir Teis. E aí eu perguntaria ao senhor, tem como o senhor dizer para nós o porquê, o que o motivou a não permitir a aposentadoria do conselheiro afastado Valdir Teis? Tem sim. O conselheiro Valdir Teis entrou com um pedido de aposentadoria integral. E na análise que fizemos, que os técnicos fizeram, ele não teria esse direito. Ele não conseguiu comprovar a efetiva arrecadação e o tempo necessário para que qualquer cidadão tenha uma aposentadoria integral. Então, recebi o advogado do conselheiro Valdir, comuniquei que haveria uma negativa, mas não afastei uma aposentadoria proporcional. Tá? Só que ele decidiu, por conta própria, que não solicitaria mais aposentadoria. Então, hoje, essa é a situação. Foi negado a aposentadoria integral. E a proporcional, ele não se interessou e não ingressou com pedido de aposentadoria proporcional. A adequação à lei de responsabilidade fiscal, presidente, continua sendo o principal problema enfrentado por exemplo, prefeituras do interior, algumas secretarias municipais e também de Estado, alguns órgãos públicos. E como é que o tribunal está aparelhado para dirimir essas dúvidas aí? Essa situação é um dos principais itens que nós analisamos quando nós vamos dar um parecer pela aprovação ou por uma reprovação das contas. Se esse item, se a LRF, no que se refere ao custeio da mão de obra pública, se ela está preservada. Então, nós observamos isso, mas ela tem melhorado sim, os municípios têm se enquadrado, nós temos uma preocupação muito grande, estamos acompanhando os municípios de muito perto, hoje, no que se refere basicamente à questão previdenciária, porque os municípios hoje, boa parte deles, tem um sistema previdenciário independente, tem o seu sistema previdenciário. Então, nós estamos, e a história do Mato Grosso não é uma história antiga, então muitos desses municípios ainda precisam colocar o recurso necessário para dar uma tranquilidade para que esses servidores possam se aposentar. Então essa talvez seja um dos grandes desafios que nós temos que acompanhar muito perto o recolhimento previdenciário desses municípios. Presidente, tem um trecho aqui da fala do senhor, em dezembro de 2020,
que eu gostaria muito de ouvir uma reflexão do senhor. Entre aspas, estamos doando os computadores para a capacitação dos detentos e para que possam se comunicar com as famílias, humanizando o sistema prisional, fecham aspas. Na oportunidade, e aí me corrija, presidente, se eu estou certo, se eu estou errado, 100 computadores para o sistema prisional. Qual foi o custo desses computadores, presidente? E o senhor, na opinião do senhor, os objetivos traçados pela doação do computador serão de fato alcançados? Bom, primeiro quero reportar ao contexto. Eu assumi a presidência e o conselheiro Campos Neto tinha feito uma aquisição, tinha comprado novos computadores para todo o Tribunal de Contas. E o parque de computadores que nós íamos desativar, eles eram assim, eles não tinham utilidade, porque nós precisamos de computadores bem específicos, mas eles são de utilidade para muita gente e são seminovos. Então, entre eu segurar os computadores lá, fazer um leilão, que é o que a legislação preconiza, nós preferimos, na época da pandemia, ajudar um projeto do desembargador Perry. Eu quero fazer um elogio de público aqui ao desembargador Perry, onde nós cedemos os computadores e foi criada essas salas de videoconferência, professor. E não só para a comunicação do preso com sua família, porque aí as famílias passaram a não poder visitar mais as cadeias, os presídios, mas também para ajudar no processo legal, no processo do judiciário. Então, para que você não retirasse um preso e fosse fazer o transporte do preso, então, por videoconferência, o juiz já fazia a sua sessão junto com o detento e com os advogados. Então, essa sala de videoconferência teve uma utilidade enorme, enorme. Humanizou o sistema, facilitou as ações do judiciário, tá? E nós já tínhamos os computadores à disposição. Doamos com esse objetivo. Doamos também, fizemos outras doações. Fizemos doações para a Polícia Militar, fizemos doações para escolas, tá? Mas ainda temos alguns computadores ainda sendo guardados. Eu quero caminhar para o final aqui com a entrevista com o Guilherme Maluf. O senhor falou aí, e nós falamos também aqui, sobre a educação, rapaz. E aí é algo que nos preocupa muito devido à pandemia, não é? Eu queria que o senhor falasse sobre a buscativa, não é? Do Tribunal de Contas em relação à educação e uma avaliação também, como que o senhor está vendo isso aí e como o tribunal está trabalhando nesse sentido para, pelo menos, diminuir o impacto negativo dessa pandemia que tem feito um estrago danado em vários setores, e a educação talvez seja aquilo que está sofrendo mais aí. Há quem diga, teve aqui um promotor de justiça agora na semana passada, doutor Miguel Slessarenko, dizendo que vamos precisar de 4, 5 anos para recuperar o que perdemos até agora. E aí eu queria que o senhor desse uma avaliação aí, o papel do tribunal, a atuação do Tribunal de Contas nessa questão da educação aí. E eu queria falar da busca ativa aí escolar. Nós estamos fazendo alguns estudos muito importantes na área da educação. A busca ativa é um projeto que o Tribunal de Contas aderiu no sentido de conscientizar e capacitar os servidores da Secretaria de Educação e dos municípios também, da importância de você não simplesmente concordar com o absenteísmo que hoje traz o sistema. Então, que a gente pudesse efetivamente trazer o aluno para o sistema novamente. Porque houve uma desestruturação do sistema. Sim. E muita gente ainda não entendeu ainda como construir um novo sistema. Eu acho que não tem a fórmula mágica, não.
Eu acho que todo mundo está ainda tentando construir esse novo sistema. Se é híbrido, se não é híbrido. No meu modo de ver, ainda vamos achar o sistema ideal, mas que o fato é que retrocedemos alguns anos nessa questão educacional. O doutor Chesarenko está coberto de razão. Houve sim um retrocesso e nós estamos fazendo os estudos para poder indicar aos gestores uma ação pedagógica mais efetiva, uma capacitação mais permissiva, mais ágil, mas sobretudo também orientar os gestores que não estão dando condição para o aluno que está em casa ter uma internet ou ter um sistema de computação. Tá, vamos deixar os alunos, vai ter aula por videoconferência. Se a internet não chega na casa dele, quer dizer, ou seja, então você efetivamente está tirando o aluno do sistema educacional. Então, nós estamos revendo todas essas situações e vamos colocar nesse novo estudo que nós estamos fazendo essas novas necessidades que a educação no nosso estado vai precisar. Essa nova realidade que é. Ok, e a gente precisa de achar porque o novo normal lá para o Tribunal de Contas pode não ser o novo normal para as escolas, por exemplo, né? Porque esse negócio do híbrido aí já foi provado por A mais B, todo mundo está falando, os técnicos inclusive, que esse negócio de ensino online não está adiantando. Então tem que achar uma forma de melhorar aí o aproveitamento no ensino. O Guilherme Maluf, presidente do Tribunal de Contas, esteve conosco, porque o programa chegou ao final. Eu quero agradecê-lo, viu? Eu quero dizer que a Maria Eduarda, segundo me disseram aqui no ponto, a Maria Eduarda do São Gonçalo ganhou aí o par de ingressos para o Circo Croner. Atenção, Maria Eduarda do São Gonçalo, entrar em contato aqui conosco, tá? E a Caroline vai dar instrução aí para você como pegar aí seu par de ingressos. Obrigado, viu? O conselheiro presidente, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu queria falar sobre mais coisas, que o tribunal acumulei muitas perguntas, porque faz tempo que eu queria que o senhor viesse aqui, mas as principais a gente perguntou. Muito obrigado por ter vindo, não temos que vazar mesmo, porque o horário da rede tem que ser obedecido aqui. Obrigado. Eu que agradeço, professor, a você, todos os telespectadores que nos acompanharam. Vamos procurar fazer outras dessas. Vamos. Senão você vai... Para de fugir. Senão você vai entrar lá no meu gabinete, né? Vou lá. Eu ia até entrar lá ontem para tirar um sarrozinho, porque você é palmeirense, o Cuiabá ganhou do Palmeiras, o Cuiabá ganhou do Palmeiras, 2-0. 2-0. Por isso que tá com a cabeça inchada. Raoni Risse, obrigado também pela força que deu para a gente aqui na pauta, viu? Nosso secretário de Comunicação do TCE, Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Com Gilberto Catani, deputado estadual, falando ao vivo. Ele é autor da proposta da CPI do gás na Assembleia. Com todo o gás, Gilberto Catani ao vivo aqui, bolsonarista. Até lá, fica bem, fica com Deus também.